imaginou se a gestão pública fosse exatamente como você gostaria? É isso que a gente vai falar nesse podcast Gestão Pública Sem Filtro. Aqui você vai ver discussões da vida como ela é, da gestão pública como ela realmente é na prática. Eu sou a Mariana Juabre, estou aqui com a Michelle Stoffel, com o Flávio Rabetti, e a gente vai começar a falar sobre a nossa vida dentro da gestão pública, sobre o que você gostaria que a gestão pública realmente fosse. Flávio, conta pra gente, vou começar com você, conta pra gente como que foi quando você chegou na administração pública, a sua expectativa, vamos brincar de expectativas versus realidade. Qual era a sua expectativa e o que você encontrou? Nossa, Mária, é totalmente diferente. Eu acho que todos os servidores que estão atuando na administração também teve esse sentimento. Quando você entra na gestão, você cria uma expectativa, você imagina a gestão pública, o setor público, de uma forma, vamos chamar aqui, da Alice no País das Maravilhas. Né? É verdade. E é totalmente diferente, até você se adaptar, você sentir que faz parte daquilo, é demorado. Muitas vezes é pisar em ovos, né? Não Nossa, é da total. forma que você quer. Vai vir gastrite. Gastrite, É muito difícil esse começo, mas é a realidade, né? E a gente tem que mudar isso, transformar isso. O que eu posso dizer para o servidor é tenha calma. Você vai entender. Que não é como você imagina. Né? É totalmente diferente. E aí a gente parte das 3 esferas, a estadual, a municipal e a federal. Quanto maior, imagino, maior é o problema. Né? Aquele cara que entra ali na Secretaria do Tesouro Nacional e tem aquela visão, né? Trabalhando no STN, no governo federal, eu tenho certeza que é o mesmo impacto daquela pessoa que está ali na prefeitura, acabou de entrar ali como um procurador e tem os desafios para seguir. Então, é totalmente diferente o que você imagina com a realidade que é posta para você na administração. E você, Mi, tem essa mesma sensação? Bom, vamos lá. Eu entrei, gente, eu não tinha muita expectativa, sabe? Porque foi um convite, assim, de repente, eu fazia uma outra coisa. Mas eu tinha uma expectativa de um trabalho novo, diferente, algo para o público, uma coisa boa. Eu encontrei várias questões difíceis. Uma é a introdução de uma pessoa nova, jovem, num ambiente em que já tinha muita gente para aposentar, né? Muita gente assim mais experiente e mais velha que tem uma resistência. Então, resistência foi uma coisa que eu encontrei muito forte. Né? A resistência de você conseguir se inserir e se introduzir. Né? Outra, então, resistência à mudança também. Né? Quando você começa a trabalhar e começa a ver coisas novas, porque você está fresquinho vindo de um lugar novo, não é? Eu tava vindo de um outro ambiente, de estudo tal, e aí você entra e as pessoas falam assim, não, mas nunca pediram isso, nunca foi assim, eu nunca fiz assim, por que você está falando isso? Então, você assim, ainda que acabou de chegar, né? Eu que acabei de chegar, nova, jovem, com uma ideia nova. Então, eu vejo isso, as coisas vão acontecendo porque já foram feitas e são repetidas. Mas as ideias novas têm dificuldade. Então, assim, o que eu notei mais, assim, foi uma resistência a pessoas novas. Elas não sabem quem você é, né? E tem a questão política, né? Flávio, pisar em ovos, quando você falou isso, pisar em ovos, né? Muito. Tem muito, né? Hoje, quem que é o seu chefe? Seu chefe tá na situação, amanhã ele tá na oposição. Então, assim, acho que... Isso reflete demais. No trabalho, a gente né? tem que pensar dessa forma É mesmo. verdade. Então, eu notei essas coisas. Então, a realidade é totalmente outra. Gente, eu prestei concurso, né? Cheguei, nossa, é aquela alegria quando você vê seu nome na lista de aprovados. Cheguei para trabalhar achando que eu sabia tudo. Tinha feito 5 anos de faculdade de Direito, estudei aquele livro do Eli Lopes de trás para frente, Maria Silvia. Ninguém nem sabe o que é, sabia mas enfim. tudo que é livro de Direito Administrativo, sabia tudo de Direito Administrativo. Aí, no meu primeiro dia de trabalho, eu descobri que eu não sabia nada de Direito Administrativo. Olha só. É isso. Eu fui aprender que era a administração pública
na raça, ali no dia a dia e com toda essa dificuldade, né? Eu lembro que eu entrei, eu sou procuradora do município, entrei e as pessoas, e eu era nova ainda, né? Tinha uma carinha mais novinha, e as pessoas entravam na sala e falavam, eu quero falar com a doutora Mariana. Primeiro que falava doutora, eu já olhava para trás, falava, será cadê que é a comigo? doutora? É comigo que tá falando? Aí eu falava assim, pois não quero falar com você, eu quero falar com a pessoa que escreveu aqui, que deu esse parecer. Não, mas fui eu. Então, as pessoas, eu já tinha esse problema da credibilidade. Sim. Por ser nova. Isso é e chegando nesse ambiente, que é um ambiente totalmente diferente da iniciativa privada, né? Totalmente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender quando você entra no serviço público é que você não está num ambiente da iniciativa privada. Não é um ambiente normal. Já é um ambiente diferente. Tem regras próprias, né? E especificidades que você tem que saber. Eu tinha uma condição um pouco privilegiada, porque eu era, por acaso, formada em Direito. Prestei concurso para procuradora. Mas a maioria dos servidores públicos tem outra formação de base. É verdade. E aí a gente pode pegar um gancho disso que você falou, que eu acho que é a primeira coisa que é muito diferente. Eu venho de um ambiente privado, porque o meu pai sempre atuou na iniciativa privada, a minha mãe também. Então eu vinha de um ambiente muito privado. E aí, quando eu entrei, aí a gente se toca, né? Peraí. Lá no ambiente privado, a gente pode fazer tudo que não nos é proibido. Exato. E no público não, né? No público é diferente, né? Bem mais restritivo. A gente só pode fazer o que a lei permite. E aí, peraí, primeiro ponto. Tem que entender da lei. Mas não sou advogado. E aí, Flávia? E a maioria dos servidores... Por uma questão aqui, nós três somos advogados, né? Eu vou contar um caso para vocês muito interessante. Quando eu entrei, estava trabalhando num processo... E aí eu falei, tem que fazer a contratação desse processo, né? E a pessoa falou assim para mim, faz um AMIL. Para quem não sabe, eu estou como diretor de licitações na Prefeitura de Campinas. Tem 13 anos que eu estou trabalhando na Prefeitura. E aí a pessoa faz um AMIL. Eu também achei estranho. Eu conheço concorrência, tomara de preço na época, né? Hoje a 14133 mudou isso. Carta convite, pregão presencial, pregão eletrônico. O que é AMIL? Inelegibilidade. O que é o AMIL, né? E aí que eu fui estudar um decreto que tem... Que só existe em Campinas, esse nome. Né? Que aí eu faço a dispensa em razão do valor, né? Mas deram o nome lá que quiseram. É um processo mais simplificado, né? Do que a dispensa mesmo, propriamente dito, que chamaram de AMIL ali, né? Mas olha como que é. Você falou, nossa, eu estudei Direito lá, 5 anos, mais 2 de pós, mais a questão da especialização, mas você na hora que tá ali no dia a dia é diferente. Né? É diferente. Pode perguntar para qualquer... doutrinador, se ele conhece o AMIL. Gente, não sabe o que é. Eu lembro, você contou, eu tô dando risada. Eu lembrei disso também. Quando eu cheguei, eu falava, o que é AMIL, gente? Não, faz por AMIL. Faz o mas o que é AMIL, gente? De onde tiraram isso? Aí mas, gente, as siglas são muito sérias. Muito. Uma vez eu defendi um cliente num PAD, um processo administrativo disciplinar, e a procuradora foi pôr em ata, porque foi pro departamento PTOX, que não sei o quê. Eu falei, pode mudar essa ata e descrever. Eu não sou obrigada a conhecer os departamentos. E a gente vê muito isso, né? Em processo público, só sigla, gente. As pessoas não entendem que são de fora. E o processo é público por uma razão, para as pessoas entenderem. Você disse uma coisa que, no começo da sua fala, que é interessante, que é aquela coisa, eu sempre fiz assim. E essa questão de colocar sigla é isso. A pessoa sempre está trabalhando com essas siglas. Então, eu estou mandando ali para o DECONV da SMF, eu estou mandando lá para o DGDO. E ela acha que você que é de fora tem a obrigação de saber o que é isso. Exato, né? É isso mesmo. E nem no rodapé ela coloca que é o DGDO da SMS. Né? E quando era tudo escrito à mão, que você não entendia nem a letra, né? Além da sigla, você não entendia a letra. Gente. Você sabe que... E aí essa questão, né, da pessoa não ter a formação jurídica e chegar no serviço público, e eles chegam... Tem todas as formações, né? Serviço público é muito amplo, a gente tem todas as especialidades. Tem enfermeiro, agrônomo, veterinário, a gente tem praticamente todas as especialidades realmente. E a pessoa chega, entra, vai trabalhar na sua área de competência ali, e de repente ela é chamada, vem cá, vai fazer a gestão desse contrato aqui. Peraí, tem essa contratação, você tem que fazer a gestão disso. Isso. E a pessoa não tem ideia daquilo. E eu vou contar um caso aqui também que aconteceu comigo, que foi emblemático, assim, na minha carreira. Eu acho que essa história mudou a minha visão, meu olhar da administração pública.
Eu trabalhava no departamento que cuidava de todos os contratos da prefeitura. E a gente fazia, né, tudo do contrato. E chega uma pessoa na minha sala e fala assim, doutora, eu preciso fazer a prorrogação desse contrato, só que ele venceu. Eu, na hora, falei, poxa, né? Ainda pensei, eu sou procuradora, não sou santa milagreira. Tão básico, não tenho o que pensou. fazer. Contrato venceu, acabou o contrato, não prorroga. Ele não existe mais, então não tem a menor possibilidade de eu te ajudar. E a pessoa olhou para mim desesperada e falou assim, não, mas eu preciso prorrogar, porque senão, eu nem lembro qual era o objeto, mas era alguma coisa da Secretaria de Educação, senão a escola vai ficar sem tal coisa e eu não tenho como trabalhar. E eu, na hora, fiquei tão brava, falei, escuta, por que você não veio aqui antes? Você chega agora, 15 dias depois que o contrato venceu, e agora que você foi ver que você vai ficar sem o serviço? Sim. Você tinha que vir aqui antes. E aí, gente, eu não lembro nem o nome dessa moça, mas ela olhou para mim, eu lembro da expressão, assim, do olhar dela de desespero, e ela olhou para mim e falou assim... Não, porque eu falei assim para ela, você não leu o contrato? E ela, você não sabia a data que ia vencer? Alguém mandou ela ler? Exato! E ela olhou para mim e falou assim, eu não li, porque eu sou professora readaptada, e eu não sabia o que eu tinha que fazer. E eu cheguei para trabalhar, e eles falaram que eu tinha que olhar esses processos. Na época era processo físico. E eles falaram que eu tinha que olhar esses processos. E, gente, sabe um olhar de angústia? E naquele momento eu olhei e falei, nossa, ela não está fazendo isso porque ela é negligente, sim, porque ela não quer, porque ela não estava a fim de trabalhar. Ela quer fazer o certo, ela quer saber o que ela tem que fazer, mas ela não sabe nem por onde começar. Sim. Né? Porque deram para ela um monte de contrato para analisar, toca aí esses processos. E ela não sabia nem que ela tinha que ler o contrato. Olha só. Né? E isso, gente, acontece muito. Até hoje. Até não hoje. É uma coisa de 20 anos atrás. Né? Essa história é de 20 anos atrás, mas ainda acontece, né? É muito diminuiu, comum, mas ainda acontece. Muito comum. Naquela época, a gente não tinha gestor e fiscal nomeado nos contratos. E eu acredito que em alguns municípios ainda não exista. Eu vi outro dia um decreto de um município falando... Precisamos colocar uma cláusula obrigatória nos convênios para nomear o gestor e o fiscal. Agora. 2025. Nossa, 1925 é ótimo, né? 2025, essa conversa é de 20 anos atrás, você jogava no colo o contrato. E o contrato não tinha pai nem mãe. Não tinha pai nem mãe. Tinha isso, né? O contrato tinha pai nem mãe. Não, e a pessoa lia um contrato sem entender de direito, sem entender da obrigação daquelas cláusulas. Exato. Peraí. E o que eu faço? Eu preciso registrar no processo tudo que acontece, ou não preciso? Não sabe. A gente tem dois problemas aí que a gente vê que no dia a dia acontece, não é só com o município que a gente atua, né? Isso aí é a nível Brasil. Não, total. Tudo. Tenho amigos aí de outros estados, de municípios menores, maiores, que falam a mesma coisa. São dois problemas sérios. O primeiro é aquela cultura de apagar incêndio todos os dias. Básico. Então a pessoa chega, não, eu não tenho tempo para pensar porque eu tenho que apagar incêndio. E tudo é importante na gestão pública. Especialmente se a área é fim, né? Saúde, educação, tudo é urgente, vai falar que não né? É importante? Importante e urgente. É urgente. E o segundo é a formação. Então você tem, quando você nomeia uma pessoa para ser o gestor do contrato ali, ou o gestor do contrato, você tem o dever de dar a formação para essa pessoa. Total. Tem que vir de forma top-down essa formação. Ela tem que sentar e entender o que ela está fazendo, por que ela está ali. E a gente vê isso, que não tem. E aí esses problemas ocorrem em todos os departamentos, em todos os municípios. Todos. Porque eles não têm essa visão. Que, primeiro eu preciso formar essa pessoa. Ela chegou, ela vai sentar ali, ela tem que saber. Né? No mínimo, ela tem que entender o LIMP. No mínimo. Limpe. O que é o LIMP, né? Você sabe que eu cheguei para dar aula numa pós-graduação outro dia, e pra gente é tão básico, né? Isso aqui em Campinas foi tão básico, assim. As pessoas já têm um pouco... Porque tem uma escola de governo, né? Tem uma formação. Depois dessa história da professora... Eu, Michele, começamos a fazer um curso de capacitação. Depois, o Flávio né? entrou depois. A gente fez um curso de capacitação, porque Campinas tinha acabado de criar uma escola de governo, né, naquela época. E a gente entrou com um curso de noções práticas de direito para servidores. Isso. Desculpa, vou te interromper só para contar a história que tem a ver com você. Sim. A gente começou esse curso e foi muito engraçado, porque eu falei, bom, vamos chamar as pessoas que a gente sabe que está fazendo gestão de contrato e que não entende nada disso. Então, essas pessoas vão ser
obrigadas a vir para o curso. Nós mandamos ofício para todas as secretarias municipais. É verdade, essa história é boa. Chamando cada um nominalmente. Olha, estamos convocando fulano, ciclano, beltrano para nos dias tais comparecer na escola de governo para esse curso. As pessoas foram, torceram o nariz, teve secretário que não queria deixar, porque a pessoa não podia, lembra? A pessoa não podia sair do serviço, mas a gente conseguiu e essas pessoas foram. Chegou lá, a gente começou a explicar o que era, né? Era um curso rápido, só sobre contrato mesmo, e a gente começou a explicar o que era o contrato, fomos treinando essas pessoas. Foram 2 dias, né? A primeira vez. E a gente tinha feito um manualzinho, conseguimos imprimir lá na IMA e tal. Fizemos um manualzinho para distribuir. IMA, lá vai ela falar a sigla. Olha aí verdade. O vício do servidor público, né? Empresa de informática do município, né? Enfim, aí a gente fez a gráfica do município, a gráfica do imprimiu. A gente fez esse manualzinho e tal. E fomos embora. Aí, aí foi legal. Tivemos um feedback bacana, as pessoas se interessaram, não esperavam por isso. Uma coisa interessante também, vou abrir um parênteses que me marcou na época, é que a pessoa falava assim, doutor, então, eu posso ligar no jurídico para tirar dúvida? Imagina, gente. Não só pode, como deve. Porque no final do slide eu tinha colocado lá o meu ramal e tal, e se vocês tiverem dúvida, ligue. A gente pode ligar? Não, deve ligar, porque é mais fácil prevenir do que remediar. Depois que você já fez. Depois que o contrato venceu, eu não tenho muito como te ajudar. Mas antes, eu consigo te orientar, né? Sim. Então, isso era uma coisa que as pessoas não alcançavam. Elas achavam que o jurídico estava lá em cima, né? E não é. Mas porque muitas vezes o jurídico se coloca assim, se Mari. Coloca, não é todo certeza. servidor. Aí não estou falando só do jurídico, mas não é todo servidor que se coloca à disposição. É verdade. Né? Uma vez eu liguei já na iniciativa privada, né, do lado de cá, com o escritório de advocacia, tentando agendar um horário com um diretor de saúde, e a secretária dele me disse assim, ele não atende pessoas de fora. Que isso? Não existe. Acontece muito. Então, o servidor público não está disponível para o público? A mesma coisa que um procurador não está disponível para o seu cliente interno, que são as outras secretarias. Exato, né? Que é o gestor, né? Então, isso é uma briga até que a gente tem muita, né? Que a gente tem que estar à disposição do gestor, do cidadão. Total. Nós somos servidores públicos, a gente serve ao público, né? Você pode até organizar seu tempo, eu só vou atender tal dia, tal horário, eu fazia uma agenda, eu trabalhava melhor de manhã, Sim, então eu atendia à tarde, né? Mas aí as pessoas Cada um se organiza. O manual, não foi? Então, aí é pra contar isso. Aí o que aconteceu? As pessoas foram embora. E aí eles começaram a falar nos seus departamentos. O curso foi legal. Nossa, eu aprendi coisa que vai me ajudar na gestão, né? Eu vou conseguir atuar com segurança jurídica, eu não vou correr o risco de ser responsabilizado. E o pessoal começou a ir lá no departamento. Gente, tem um manual para me dar? Sobrou algum? Aí a gente subia no elevador, né, no Paço Municipal, e via o povo com o manualzinho chegando, assim. É verdade, era azulzinho. Azulzinho. E as pessoas começaram a querer. Aí a gente, vamos fazer outro curso então? Foi bom, né? Teve retorno? Vamos. Vamos mandar ofício para a secretaria, mas a gente não vai nomear, porque a gente já tinha chamado quem a gente queria, quem a gente entendia que precisava. Gente, e sabe o que aconteceu? Desde essa segunda edição, a gente tinha fila de espera para todas as próximas 20 vezes que a gente fez esse curso. Todas as vezes que o curso abria na escola de governo, tinha fila de espera. A gente não conseguia contemplar todo mundo, até hoje. Né? Hoje Flávio faz parte, um monte de gente, mas faz parte. Flávio agora o curso aumentou, né? Não é só sobre contrato. Agora ele virou um curso de direito desde princípio até improbidade administrativa. Então passa por tudo. É claro, gente, que a gente não tem a ilusão e nem isso seria incabível. Nenhum servidor público precisa ser formado em direito e você não vai sair de uma capacitação dessa formado em direito. Não. Óbvio que não é isso que a gente está falando aqui. Mas você tem que entender de algumas coisas do ambiente que você está inserido, que é o público, que é diferente da iniciativa privada. Totalmente. E isso qualquer pessoa pode entender. Qualquer um tem capacidade de entender como funciona a administração pública, independente da sua formação original. E precisa, porque senão você atua com insegurança, correndo risco de se responsabilizar. Sim. E hoje em dia, cada vez mais, os órgãos de controle estão em cima disso, né? Estão buscando responsáveis, estão olhando o mérito da situação, não só a questão técnica. Sim, né? Então, a capacitação
é fundamental, é indispensável para quem está no serviço público hoje em dia. Sim. Ô Mari, você precisa agradecer essa servidora da educação. Exato! Ela me deu. Eu não lembro nem o nome dela. Se fosse ela... Quem sabe ela ouve e lembra dessa história, né? Quem sabe ela ouve o podcast. Eu acho que ela até já se aposentou. Mas aí, olha só, outro ponto que você falou... Mudou a minha vida na administração. Outro ponto que você fala com essa história é o seguinte, gente. E aí a galera da iniciativa privada e o cidadão mesmo precisa entender isso. Não é todo servidor público que faz querendo errar. Não, pelo contrário. Que faz de propósito. As pessoas estão ávidas por conhecimento, né? Elas querem mudar, elas querem ser melhores, elas querem poder ajudar mais, serem mais produtivas. Mas, às vezes, a rotina engole elas, né? Total, enxugar gelo, né? Como você falou de incêndio. Uma vez eu li um livro... Christian Barbosa, do Christian Barbosa, que fala de gestão de tempo, de produtividade, né? E o livro falava isso. Gente, as urgências, elas sempre existem, né? Mas você cria elas também a partir do momento que você não fez o seu trabalho ali, né? Exato. Então, é importante... E aí, isso a gente fala muito no privado, né? Uma empresa privada não tolera, né? A falta... Você fala, eu tava apagando um incêndio aqui, né? Igual Mari, a gente fala... chegou o carnaval, agora eu preciso contratar gradil para fazer o carnaval de rua, para a população, preciso contratar a Liga das Escolas de Samba. Pera, meu filho, você falta sabe quanto que tempo pro carnaval? Tem todo ano. Natal, Cara né? pálida. Natal, eles adoram. Natal. Você tá esperando a novembro para contratar? Tá esperando chegar novembro. Não, primeira semana de dezembro eles acham que vão contratar para fazer a festa do Natal. Porque aí é uma coisa grave, né? Chega no final do ano, o orçamento é encerrado. Aí a pessoa quer contratar com o orçamento... Que não tem, acabou, não tem. Mas porque é básico e muito aceito isso, né? Tipo, é muita urgência, não sei o quê. O que a gente precisa? Trazer as ferramentas da iniciativa privada, que já não são mais toleradas lá, e não aceitar que também precisa de produtividade, organização, conhecimento, de planejamento. O Flávio dá aula disso. Não é, Flávio? Sim, e já aproveitando, né, nosso objetivo de trazer essa transformação para o servidor, né? Sim. E um dos módulos que a gente vai falar é a questão do planejamento. Ele é muito sério. E ele antevém todos os atos. Você tem que entender o planejamento e saber como que funciona. Não é chegar fazendo. É chegar fazendo com um planejamento, né? Executar, sabendo o que vai executar. Com o planejamento, tendo clareza. O que não é prioritário. E você entender o todo da administração. Muitas vezes a pessoa está lá na ponta, na ciência social, no esporte, na cultura, e ele não consegue, em que pese esteja fazendo a atividade meio dele lá, né, o administrativo e por aí vai, ele tem que entender como que funciona a administração como um todo. É verdade. E só diante de um planejamento, com a estrutura do planejamento, que você consegue ver e consegue entender. E aí você vai ter aquela sensação de pertencimento. Né? Eu pertenço ao todo da organização. Porque o meu ato aqui vai refletir lá na ponta. E o meu ato aqui, eu dependo de outros servidores até chegar aqui. Como se fosse uma engrenagem, né? Isso. É aquele tijolinho, né? Você faz parte do todo, e é aquele tijolinho que você vai colocando e é responsável por aquilo, né? E a formação é para isso. Para trazer esse entendimento para o servidor, para o gestor público, que ele precisa sentar e fazer o planejamento. Né? Capacitação é básica. Você sabe que isso me surpreendeu quando a gente começou a fazer o curso e tudo mais. Isso me surpreendeu muito. A necessidade, o servidor querer. Porque a primeira impressão que eu tinha... É que ninguém quer nada. É que ninguém queria saber. É que as pessoas não tinham interesse, que elas não queriam se capacitar, que elas queriam continuar fazendo tudo do jeito que sempre fez. Passou no concurso, tá tranquilo. E não é assim, né? É verdade. E aí eu me surpreendi, porque as pessoas querem saber. Elas têm essa necessidade, elas têm interesse, elas querem fazer direito. Sim. Ninguém quer fazer errado, você tá ali para trabalhar. Você quer fazer o teu melhor. Então, assim, 95% do servidor público quer fazer o seu melhor, quer trabalhar da melhor maneira possível. Para isso, aí a gente continuou fazendo esse curso, né? Essa questão da EGDS, esse curso na EGDS. E agora, na nós escola de três governo, aqui... EGDS, Escola de Desenvolvimento do Servidor Público.
Bom, e nós três aqui nos juntamos com esse propósito, né? Porque a gente tem até uma hashtag aí, boas práticas transformam. É isso mesmo. Porque a gente acredita que a administração pública tem muito para melhorar, tem muito para ser transformada, né? E nós criamos um evento, vou falar agora do evento, de imersão para o gestor público que já está faz tempo, o gestor público que acabou de chegar, o gestor público que quer entender como que ele pode atuar, ser eficiente, com segurança jurídica, entendendo o ambiente onde ele está, sabendo fazer planejamento, né? Com uma visão integral, porque aí a gente, nesse evento, vai falar também da parte de autoconhecimento, que a gente chama hoje de soft skills, que são habilidades comportamentais. Porque não adianta mais a gente saber só o técnico, a gente tem que também se conhecer. E as pessoas são um todo, né? Hoje em dia. A gente hoje com home office, trabalhando muito de casa, não é? Você não tem hora para começar, para terminar, e a sua vida, ela é contínua. Ela não é mais segmentada em casa, eu tô aqui, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, eu sou isso. E chega no trabalho, eu sou advogada, sou profissional, vou trabalhar de 8 a 5. Não tem isso. Não tem mais isso, a gente é a mesma pessoa. Então, se a gente não trabalha o nosso equilíbrio, Jesus, gente, não tá dando conta, ninguém dá conta. E o outro ponto também do Transforma é... A nossa visão acadêmica, ela vai estar lá, mas a formação, ela é totalmente prática. É a nossa vivência. E olha a importância do networking. Quem vai estar lá tem a sua vivência também. E vai poder ali, compartilhar com a gente. Alguém ali, com certeza, vai estar vivendo aquela dificuldade também. Claro. E se a pessoa teve êxito em superar a sua dificuldade, ela vai conseguir superar por conta do networking, né? Sim. Mas a gente vai trazer uma formação totalmente prática do que a gente viveu ao longo dos anos e vem vivendo, né? Demonstrando que dá para fazer diferente. E a ideia... Dá pra fazer muito diferente. É verdade. E a ideia é que seja uma imersão, uma experiência, né? Não é um treinamento, uma capacitação, é uma experiência. Você não tem que fazer nada, você tem que chegar lá no dia, fazer a sua inscrição e chegar lá no dia. Aí você não se preocupa mais com nada. Tudo vai ser por nossa conta, porque a gente vai pegar na sua mão e vai te guiar por um caminho que vai te fazer ter um outro olhar sobre a administração pública, sobre o teu trabalho, sobre o teu ambiente. É só você chegar lá às 8h30 da manhã e, a partir daí, você não sai de lá e não se preocupa com nada. Vai ter o coffee, vai ter o almoço, vai ter um outro coffee, vai ter uma experiência diferente, né, ali que a gente vai fazer. Vai ter a interação, o network, o momento de discussão, mentoria com a gente, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente pensou no evento não pensando em coisas técnicas, né? É importante saber de licitação, é importante entender o que é um contrato, mas mais importante é entender alguns fundamentos que a gente identifica, né, que as pessoas passa pelas pessoas porque elas não têm a formação jurídica, porque elas não entendem o ambiente em que elas estão vivendo. Então, assim, tem alguns fundamentos básicos que a gente vai trazer no evento Transforma, sempre sem filtro, não é, gente? Isso aí. Que esse podcast aqui chama Gestão Pública Sem Filtro. É a real. Porque a gente vai te contar a verdade. A gente até estava falando hoje cedo, né, antes do podcast aqui, que tem prefeitinho muito doido que vem vendendo sorvete na lua, depois sobra pro gestor, tá executando o sorvete na lua. Como que vai vender sorvete na lua? Se você não é o Elon Musk, não queira ir para Marte ou para a Lua. Tem prefeito querendo fazer foguete da ré, né? Foguete da ré, gente. Também não dá. Não gente, mas isso é uma coisa que eu falava muito quando eu trabalhava na área técnico-legislativa, né? Porque papel aceita tudo, né, gente? Tudo. Papel aceita qualquer coisa. E eu falava, vamos escrever isso. E na segunda? Publicou o decreto. Na segunda, como executa? Como é que faz? Né? Como é que muda a vida? E vale dizer que esses fundamentos que a gente vai dar, né, gente, práticos, eles vão atender a qualquer pessoa que tenha qualquer formação e que trabalhe em qualquer área da administração. Exato. Porque a gente não percebe isso. A gente acha que a gente tem que estar, então, a enfermeira readatada tá vendo um contrato. Tudo bem, ela vai ter que entender de contrato, vai ter que analisar um contrato, saber analisar um contrato. Mas com alguns fundamentos básicos, ela simplesmente consegue analisar qualquer coisa. E sabe aonde buscar informação. E atuar com segurança jurídica, que eu acho que o maior medo é a canetinha, não é? É. Quem entra para trabalhar na gestão pública tá em risco. Tá.
24 horas por dia dentro do seu trabalho. E tá em risco mesmo se você não fizer. Omissão não é só ou fazendo. Se você então, não gente, fizer, tá em risco ou também. você entende ou você não entende, né? Ou você entende ou você entende, na verdade, né? Ou você pede pra sair. Ou pede pra sair. Não tem como. Boa. Então, gente, a gente quer contar pra vocês do Transforma Gestores Públicos, que é um evento que vai acontecer no dia 26 de fevereiro. Depois a gente pode deixar aí na descrição o link da bio pra vocês olharem, se inscreverem. A programação tá sensacional. E foi um evento pensado em pessoas. Né? É um evento pensado em gente como a gente, que sai de casa, que tem nossos problemas, nossa família, nossa vida, e vai trabalhar querendo dar o nosso melhor, porque é o nosso tempo que está ali, é a nossa vida que está ali, e a gente quer fazer o nosso melhor. Num ambiente desconhecido. Além disso, se você quiser saber mais sobre boas práticas na gestão pública, né, que boas práticas transformam não só a gestão pública, mas a nossa vida, segue a gente no Instagram, no canal Entre o Público e o Privado, onde a gente fala muito sobre as questões públicas e também privadas, porque essa relação entre o público e o privado tem que ser mais saudável, né? O privado também tem que conhecer como é o ambiente público, e muitas vezes ele desconhece. E a gente vai falar muito disso aqui no podcast, né? Vamos trazer cases práticos, vamos falar. Aqui vão ser discussões que vão além do óbvio. É isso então, aí. Continuem com a gente. Espero vamos encerrar com uma frase cada um? Porque eu pensei numa aqui pra falar agora no fim do dia. Até anotei aqui, então, não posso... Então vamos encerrar aí, com uma frase de efeito. Bom, deixa eu falar minha frase, gente. É uma frase que eu uso para o compliance e que eu vou usar para educação, que é exatamente a seguinte. Se você acha que a educação é cara, né? Imagine a ignorância. E eu uso isso em treinamento de compliance também. Se você acha que o compliance é conformidade. Se você acha que compliance é caro, pense no não compliance, que vai te gerar responsabilidade. Na gestão pública, a formação é imprescindível. Constante, contínua, frequente. Porque senão você vai precisar de um advogado um dia. E é caro. Isso aí vai sair pior. O soneto sai pior, não dá certo. Então, se previne, né? A gente tem que se capacitar. Vamos se capacitar para não ficar na ignorância. Em vez de gastar com advogado, vamos gastar numa viagem de férias. É isso aí, né? Ó, uma frase para impactar não só a questão da formação, mas para a pessoa refletir também. Né? Tem aquela pessoa que fala assim, eu queria emagrecer um pouquinho, eu queria ler 10 livros, né? Mas ela não muda o hábito dela, ela continua sempre fazendo as mesmas coisas. Então eu peguei uma frase do Albert Einstein que fala assim, insano é a pessoa sempre fazer a mesma coisa e esperar algo diferente. Né? Muito bom. Então fica a dica para você aí, se quer algo diferente, procura criar um hábito diferente. Olha, não vai rolar, meu amigo. Você viu até pra mim hoje, você viu até pra mim, isso eu adorei. Muito bom! E você, Mari? Bom, e a minha frase, gente, é uma frase que eu adoro, do Peter Drucker, e ele fala o seguinte, não há nada pior do que você fazer muito bem feito aquilo que não precisava ser feito. Puta, essa dói, hein? Essa dói, né? Porque a gente faz muito Doeu isso. na alma. E a gente faz muito isso. Porque a gente não tem clareza. Porque a gente não tem planejamento na administração pública muitas vezes. E aí você pega um negócio pra fazer, você faz aquilo muito bem. E não precisava. Você podia ter gastado sua energia e seu recurso com outra coisa. É verdade. Então, isso acontece muito. Gente, acho que é isso, né? Por hoje. Por hoje é só? Por hoje é só. That's all, então, folks. Tá bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. No próximo episódio. Beijos. Um abraço. Tchau, tchau. Até.